Bem, então, na noite de hoje, a nossa proposta é falarmos de um tema, né? O necessário e o supérfluo. Eu acho que é um tema muito interessante, principalmente nos dias atuais, porque nós vamos perceber que em todo instante a espiritualidade amiga nos adverte sobre esses cuidados. Inclusive, o próprio Jesus nos traz, através de parábolas, também o cuidado que devemos ter. Por isso que a gente tem essa foto, essa imagem no início da nossa apresentação. Muito bem, então vejamos. Primeiramente, vamos ter algumas definições para entender, né, o que efetivamente nos é necessário e o que nos é supérfluo. Então, primeiramente, o que é necessário? A palavra necessário, ela diz de alguma coisa de que se necessita, se precisa, sem a qual não é possível ficar. Então, isso nós deixamos até grifado, sem a qual não é possível ficar, que é indispensável ou imprescindível. Também é um outro sinônimo que é relevante, vantajoso, útil ou oportuno, que não pode ser de outra forma. E o sinônimo de necessário seria o que é básico, essencial, importante, fundamental. Então são esses conceitos que a gente deve ter em mente para que nós saibamos discernir o que efetivamente nos é necessário, aquilo sem o qual não é possível ficar, aquilo que é útil para nós, que não que seja dispensável. Também não pode ser de outra forma, porque aquilo faz parte das necessidades básicas do nosso ser, quer o corpo físico, quer a nossa alma. Pois bem, então, com isso já dá para a gente começar a criar as ideias do que efetivamente nós devemos eleger como necessário. Mas, agora vem então a questão do supérfluo. O que vem a ser isso? Que é demais, que não é necessário. Então até coloquei aqui uma ilustração, percebe? Olha que coisa interessante. Não sei porquê. Percebeu? Olha, bolsa, sapato, né, maquiagem. Mas isso aqui foi o Val que pediu para colocar essa foto. Hoje ele mudou de lugar, gente. Ele está no outro lado, querendo se esconder de nós. Mas então veja, que é demais, que não há necessidade, né? Que não é uma coisa imprescindível. Sinônimo, desnecessário, dispensável, ou seja, inútil. E, casualmente, colocamos esse outro exemplo. Veja mais uma vez quem está com uma série de sacolas. Não que a gente seja preconceituoso, longe disso. Não, mas tirando assim o fato da brincadeira, porque nós sabemos que isso independe do sexo, né? As pessoas, às vezes, em outro segmento também, e é isso que nós vamos perceber, vai em busca daquelas coisas que está além da sua necessidade. E que isso vai gerando em nós uma série de complexidade de vida que ao final de um período de tempo nós vamos nos encontrar esgotado, cansado, insatisfeitos, por mais que tenhamos as coisas que achamos que são necessárias. Então, visto o que é supérfluo, agora vamos então ver no Livro dos Espíritos, né,
O que diz a questão 715? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Né? Porque realmente às vezes se torna difícil. E é algo que nós temos que entender que cada individualidade necessita de determinados recursos. Por isso que para um é necessário, para o outro é dispensável. E é o bom senso que nós devemos ter para saber balizar aquilo que para nós é necessário. Então, como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta da espiritualidade superior: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Olha que coisa interessante. Então, nós precisamos saber estabelecer e colocar limites, né? Até onde aquilo é bom, até onde aquilo passa a ser ruim. Mas todos nós, invariavelmente, pela intuição, nós sabemos o que é efetivamente que estejamos precisando naquele momento da nossa fase de vida. Todos nós sabemos isso. Mas, em seguida, a espiritualidade nos diz que outros vão perceber isso pelas experiências da vida. E, de um modo geral, às vezes essas experiências geram alguns transtornos, gera em nós até algumas doenças, patologias desnecessárias, gera até conflitos familiares, né, dentro do núcleo familiar, que poderia ser evitado. Então, é muito importante colocar limites, né? Não tornar uma pessoa ruim, porque toda vez que a gente passa a buscar aquilo que é dispensável, nós nos tornamos pessoas, à primeira vista, egoístas, porque eu quero, eu preciso, eu tenho necessidade. E quando às vezes conquistamos determinadas coisas que nos são dispensáveis, nós enveredamos para o orgulho. Tipo, eu tenho, o meu é melhor, você não tem? Imagina. E no mundo competitivo que nós vivemos, principalmente no mundo capitalista, que é aqui do Ocidente, isso fica muito em evidência. Haja vista que a gente percebe que as indústrias, percebendo a psicologia do brasileiro, humana, então explora esse tipo de competição, né? E aí a gente vai começando a entender, e por que então estamos falando isso numa casa espírita, falando isso numa casa religiosa? Porque sempre temos que lembrar que nós trazemos uma alma, nós somos uma alma, nós somos um espírito. E como sempre a casa nos ensina, para que possamos transitar nessa densidade material, necessitamos de um corpo, de uma roupagem específica. E claro que esta roupagem requer determinados cuidados, determinadas necessidades. Mas devemos lembrar que aqui estamos num curto período de tempo para executarmos um projeto existencial. Um projeto que vamos levar posteriormente para o nosso habitat natural, que são as dimensões espirituais, o resultado do projeto que conseguimos empreender, ter sucesso ou não. E às vezes nós nos perdemos ao longo deste projeto nas coisas referente ao corpo, referente à matéria. E como que passamos a ter uma amnésia do que, afinal, por que aqui estou? Qual a razão de eu existir nesse plano físico? Por que eu estou hoje
lotado, vamos assim dizer, nesta família, com esse determinado emprego, esta profissão, porque meu meio social é este, a cidade que eu convivo é esta. Então, nós fazemos parte de um grande contexto. E então precisamos saber como interagir neste contexto, para que possamos sair deste contexto ao final da nossa jornada, deixando um legado, tanto para os que ficam, como um legado que haveremos de levar na somatória das experiências espirituais. Então, por isso que todos nós trazemos de forma intuitiva o que nos é necessário para a execução daquele projeto existencial. E como cada um de nós trazemos projetos diferentes, às vezes alguns necessitam de terem grandes volumes de recursos materiais, porque através deste volume de recurso, ele, dentro da sua programação, ele vai poder gerar emprego, desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, bem-estar. Então ele precisa de recursos. Enquanto que outros, muitas vezes, no seu projeto existencial, ele quer burilar seus sentimentos, lapidar aquelas nódoas que traz de existências anteriores. Então, ele não precisa desse recurso todo. Ao contrário, às vezes ele vai necessitar conviver num ambiente em que o necessário é o mais do que suficiente. E aí fica justamente a questão, né? O que me é necessário? Por isso que todos nós trazemos a esta intuição. Porque ao ingressarmos na matéria, este projeto existe em nosso ser. E ele, à medida que vai passando o tempo, desenrolando esse projeto, as necessidades cabíveis vão surgindo, aparecendo. Olha que grande consolo que a doutrina nos traz. E tanto é verdade que, se nós buscarmos no Evangelho, Jesus já nos falava isso. Quando ele nos diz que as aves do céu não plantam, não ceifam, nem guardam em celeiros. E nem por isso elas deixam de se alimentar todo dia. Ora, se Deus provê a necessidade de um singelo animal para que ele possa ter seu projeto existencial, porque todos nós, criação divina, trazemos projetos existenciais. Então, se o pequeno animal não lhe falta o necessário, porque nós, que somos a imagem e semelhança do Pai, que nos é dado a inteligência e o sentimento, haveríamos de ser privados das necessidades básicas? Então, é um leve engano quando nós buscamos de forma desenfreada ter reservas para um futuro incerto. Quem garante que você terá aquele futuro para você desfrutar dessas reservas? Você não vive o hoje pensando no amanhã. Então nós devemos viver de forma intensa o hoje. Mas o que eu quero dizer de forma intensa? Aproveitando as oportunidades que Deus nos confere todos os dias. Oportunidades de crescimento espiritual, oportunidades de lapidação do nosso sentimento, de melhorar nosso relacionamento, de poder interagir um para com os outros, fazendo com que todos nós cresçamos de forma positiva. Então,
baseado nisso, existe a questão seguinte, a 716 do Livro dos Espíritos, que diz: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Olha, que pergunta, né? Puxa vida, se nós poderíamos alegar, mas como eu sou ingênuo, como eu não tenho discernimento, como eu não tenho experiência, eu posso me equivocar, porque não fui avisado, não tive a orientação necessária. E a resposta é sim, sim. Então a natureza traça o nosso limite de necessidade. Mas, esse mais que é o problema, né? Mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Então vejam vocês que ninguém pode alegar que não somos assistidos, tutelados pelo amor divino. Nós trazemos a intuição, é isso que tem que ficar muito claro. Cada um de nós aqui estamos com um projeto a ser executado. Para este projeto ser executado, né, porque nós vamos entrar com a ação, precisamos do subsídio. Porque senão não seria justo eu elaborar um projeto, estar disposto à sua execução, mas me faltar os subsídios. Por isso que sempre haveremos de receber as necessidades para a concretização desse projeto. E nesse sentido, vejam vocês, as necessidades na nossa organização existencial. Então isso já nos traz um grande alento. Isso nos traz um grande estímulo de focarmos o nosso tempo, a nossa energia na busca da concretização a cada dia do que a vida nos apresenta. Mas, né? Então vejam vocês que nós somos amparados, somos assistidos, teremos aquilo que nos precisamos ter naquele momento, naquela existência, naquele ciclo evolutivo. Mas o que acontece? Nós vamos em busca das coisas artificiais. Se são artificiais, não é útil, é dispensável. Nós criamos uma necessidade fictícia. Por isso que ela é artificial. Né? Nós já fizemos uma palestra semelhante algum tempo atrás, e aí nós até utilizamos o exemplo do Val. Porque ele era um exímio contador lá na usina. Ele era um exímio, sabe aquela máquina que você digita e baixa a alavanca, assim? Vocês lembram disso aí? Ele era um expert. Inventaram a calculadora, ele já se perdeu. Aí inventaram a calculadora científica. Aí então era tanto botãozinho que ele aposentou. Você percebe? Então, agora, o que acontece? Ele estava habituado com aquela máquina de somar. Mas ele quis acompanhar, porque os colegas tinham calculadora, ele quis se meter a ter calculadora. Já se embananou todo. Aí, o vizinho comprou uma calculadora científica. Vocês lembram disso? Uma calculadora científica? Aí falou, eu também tenho que ter uma. Aí ele teve que se aposentar. Né, Val? Não, é brincadeira. Mas, na realidade, nós fazemos isso muito frequentemente, por exemplo, com o celular. Né? Sai um novo celular, a gente quer logo adquiri-lo. Sendo que o que nós utilizamos, não utilizamos 10% de todo o potencial que ele pode nos oferecer. Por que querer um mais caro?
que vai ser algo em torno de 6, 7, 8 mil mais caro. Né? E a gente se complica. Aí a gente faz aquele carnezinho da Casa Bahia, de 60 prestações. E aí você começa a ficar nervoso porque o carnê não acaba, aí você tem que comprar outras coisas e o carnê lá está reclamando. Percebe? Aí nós vamos criando os nossos problemas de saúde. Então, tudo em função de necessidades artificiais. Então, o que eu preciso? De me comunicar? Então, eu tenho que ter um celular que atenda às minhas necessidades. Agora, com certeza, um engenheiro vai precisar de um outro tipo de celular. Um TI vai precisar de um outro tipo de celular. Mas nós não temos essa percepção, e por isso que sofremos. Assim, ainda no Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte questão: que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Então, aquelas pessoas, né, que procuram retirar, espoliar a natureza nos mais diferentes segmentos, né, para ter mais, para se enriquecer, para ter posses, né? E aí a resposta dada: desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Então vejam que vai contra a proposta divina. Todos nós, tudo na criação divina, trabalha de forma harmônica, de forma que do átomo aos astros, tudo conspira progresso, desenvolvimento. Então nós temos que entender que quando passamos pelo plano físico, o nosso projeto de vida vai conspirar a evolução nossa e daqueles que estão ao nosso derredor. Porque como uma engrenagem de um relógio, o meu projeto aliado ao projeto do próximo, do outro, faz com que todo o mecanismo seja preciso e atinja seus objetivos. Agora, quando um destes projetos ultrapassa seus limites e, inclusive, invadindo, né, o que não lhe é necessário, ele vai, então, comprometer-se e comprometer todo um sistema. Que isso vai depois demandar mais tempo para o ajustamento das devidas engrenagens, ou seja, dos diferentes projetos. Então vejam como nós temos que passar a ter uma existência, uma vida com responsabilidade. Saber dosar e ir em busca daquilo que nos é necessário, que nos é indispensável, né? Assim, já em umas questões bem mais adiante, na 927, nós temos então o seguinte questionamento: o supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? Entenderam a questão? Até agora estávamos falando de que o necessário não nos faltará. A todo instante foi dito isso, e isso é um fato concreto. Aí estávamos falando a respeito daqueles que querem ultrapassar os limites da necessidade. Mas Kardec, para abranger o tema de forma integral, ele fala: e aqueles que não têm nem o suposto necessário? E é um fato, não é isso? Isso existe. Então seria uma falha de Deus? Seria uma falha de uma programação maior? O fato daquelas pessoas não terem nem o necessário? Vejam a resposta dada pelos mentores da codificação. O homem
não é verdadeiramente desgraçado, senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é talvez a consequência de sua própria falta. E então, ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem o tivesse causado. Perceberam o que a resposta está nos falando? Temos um projeto, temos os subsídios, mas às vezes nós não fazemos a nossa contrapartida, que é a disposição na execução desse projeto. Nós cabulamos, nós retardamos, nós queremos nos justificar, né, porque não realizamos. E aí, então, o que vai acontecer? Aqueles recursos não podem ficar à espera. Aqueles recursos, eles precisam ser trabalhados. Então, será destinado a quem possa operar e queira operar. É a parábola dos talentos que nós temos quando o Senhor deu a cada servo números específicos de talentos. Números diferentes pela capacidade já conquistada de cada um, não por privilégio. Então teve aquele que recebeu 5, o outro recebeu 3 e o outro recebeu 1 talento. Nós sabemos da parábola que o que recebera 5 e 3 talentos, multiplicaram, ou seja, trabalharam aquele talento, trabalharam aqueles recursos, deram a sua contrapartida e tiveram o resultado esperado pelo Senhor. E foram agraciados. Mas é aquele que recebera 1 talento, o que fizera ele? Enterrou o talento, não trabalhou, não multiplicou, não fez a sua parte no projeto apresentado pelo Senhor. O que a história nos diz? Que aquele talento foi retirado dele e dado ao outro. Então este ficou desprovido de talento, passou a ter necessidade. Culpa de quem? Do Senhor? Não. Do projeto? Não. Dos recursos? Não. Da própria pessoa que não fez a sua contrapartida. E aí, então, estaremos aquém das necessidades. Por quê? Porque quando elas nos chegam, nós não sabemos utilizá-la. E isso nós temos, inclusive, nos contos infantis, né, justamente o conto da formiga e da cigarra, todos nós sabemos. Enquanto a formiga trabalhou, se preparou, se organizou, né, a cigarra ficou cantando. A hora que veio a necessidade, ela não havia trabalhado, não tinha recurso, passou necessidade. Então, ela tinha condições também de não sofrer a necessidade. Donde se conclui que quando nós passamos por falta até do necessário, precisamos ver em nós aonde nós incorremos nos erros para não ter aproveitado no momento certo, com energia devida, os recursos que nos foi oferecido. Percebem? Assim, dentro agora do comentário de Kardec, nós temos o seguinte: o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Claro que não tem, porque como falávamos, cada um de nós temos projetos diferentes, necessidades diferentes, trabalhos diferentes, resultados diferentes. Então não é uma coisa equitativa. Percebe? E por que não deve ser assim? Porque de acordo com o projeto de cada um e com o empenho de cada um, o todo
cresce, progride, evolui. Que se todos fizessem as mesmas coisas, muitas outras ficariam pendentes. Percebem? A civilização criou necessidades, isso é uma realidade. E isso ocorre por quê? Porque a necessidade cria, desperta em nós o raciocínio, desenvolve nossa inteligência. Aí procuramos usar dessa inteligência para evoluirmos no sentido intelectual, que é uma ramificação do espírito, porque ele cresce em intelecto e em moralidade. Por isso que a necessidade desperta em nós o aprendizado, o aperfeiçoamento. Então, por isso a civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. Com certeza, temos ar-condicionado, temos luz elétrica, temos aqui um projetor, coisa que os nossos irmãos indígenas não dispunham. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem, porque é a lei do progresso. Nós temos que evoluir, temos que crescer. Não podemos viver na inércia. Não podemos viver na acomodação, porque nada na natureza está parado, estagnado. Tudo está em constante movimento. Por que nós haveríamos de ser diferente? Assim, tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A razão, o bom senso, a lógica. O que eu preciso para atender às minhas necessidades? Então eu vou em busca disso, que é o caso ali, né, o consumidor. Do outro lado, o que nós temos? Nós temos o consumismo. É aquela pessoa que sempre está ávida em ter e comprar e adquirir, e às vezes nem utiliza. Percebem? Então é isso que nós precisamos ter, a maturidade necessária. Assim, Kardec continua no seu comentário. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Olha que coisa interessante. E é isso que a doutrina nos ensina, que à medida em que nós temos necessidade ao ponto de partida, utilizamos da inteligência, suprimos aquela necessidade pelos inventos, pelas melhorias. Aí isso faz com que mais tarde o homem perceba que ele deva compartilhar esta melhoria, este bem-estar com o próximo, que é a questão de sentimento. É essa a ordem natural do nosso crescimento. E assim nós vamos saindo daquele estágio primitivo de selvageria e estamos hoje rumando a um estágio de regeneração dentro do ensino da doutrina. Passamos, entre esses dois estágios, pelo período de expiação e prova, ou seja, aonde nós percebemos os equívocos cometidos, estamos procurando corrigi-los e estamos nos esforçando para sermos aprovados nas oportunidades oferecidas. Com isso, gera em nós uma mudança de paradigma, uma mudança de rota. E aí a tendência natural é que o homem vá se acomodar, até por uma questão lógica, em buscar apenas aquilo que ele precisa. Porque isso vai gerar nele menos desgaste, menos preocupação, mais saúde e mais aproveitamento do tempo no plano físico. Porque senão a pessoa está vivendo, pensando no amanhã e não vive o hoje. E se esgota energeticamente falando.
Então, os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Então, quando nós tentamos explorar, né, o próximo, quando nós tentamos enganar, tirar vantagem, na realidade nós estamos tendo uma atitude de pessoas não civilizadas, de pessoas não amadurecidas. E é este princípio que precisamos nortear. Ver aquilo que é necessário, o resto deixa para quem precisa. É assim que vai se criando os mundos chamados mundos felizes, onde não existe competição, onde não existe rivalidade. O que existe é compartilhamento. Você sabe um segmento da sua experiência, o outro conhece outro segmento, então um passa para o outro conhecimento e todos vão avançando. Há o respeito mútuo, isso a gente percebe já na própria Terra, em alguns países, inclusive, que nós falamos do primeiro mundo, em que as pessoas têm as suas casas sem muros, sem alarmes, sem proteção excessiva, em que as pessoas têm seus utensílios, né, de forma clara, transparente, visível, ninguém vai mexer. E assim com outros segmentos. Ruas limpas, né? Se você vai em alguns países da Europa, se porventura você derrubar lá um papel, que seja, a pessoa vai pegar o papel e educadamente vai falar: olha, acho que você não percebeu, caiu isso de você. E a pessoa vai entender que não é para jogar papel na rua. Na Suécia, né, que é a Volvo, né, a empresa Volvo de carros, os trabalhadores que chegam, aqueles que chegam mais cedo, colocam seus carros nos últimos lugares na vaga de estacionamento e deixam as primeiras vagas próximo à porta para aqueles que porventura chegarem atrasados. Porque se ele chegou mais cedo, ele pode caminhar um pouco mais. Agora, aquele outro que por alguma razão teve que se atrasar, ele chegando com o carro, ele já tem que chegar próximo ao seu local de atuação. É assim que nós agimos. Então veja que na própria Terra já existe esta condição que precisamos atingir um dia para todos. E só lembrando aqui rapidamente, não vou ler todo a parábola, nós temos aquela parábola, se vocês quiserem ler depois até o fim, que ela traz grandes ensinos, que é o rico e o pobre Lázaro. Acho que vocês já devem ter visto isso, né? E diz mais ou menos Jesus na sua parábola: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Está ali o hominho lá com a sua mesa farta. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão
e Lázaro no seu seio. E aí continua a parábola, que eu vou deixar para vocês verem em casa, o seu desfecho final. Mas o que eu quis trazer com esta parábola nesse momento? O rico, ele teve um projeto existencial de simplesmente desfrutar dos recursos da natureza? Por certo, não. Que seria desperdício. Desperdício de subsídios, de energia, de tempo. Por certo, ele tinha, sim, talvez, no seu projeto existencial, a necessidade de utilizar estes recursos e fomentar empregos, trabalhos, bem-estar, melhoria da educação de filhos de seus empregados, por exemplo. Mas ele quis desfrutar dos recursos. Lázaro, por sua vez, será que ele tinha a necessidade de passar aquela miséria toda? Ou ele fizeram um projeto existencial de lapidar seu espírito, tentando vacinar-se contra o orgulho, contra o egoísmo, desenvolvendo a paciência, a resignação? Porque ao final da parábola, o que nós vemos? Que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Por quê? Porque ele executou o seu projeto. Enquanto o rico, ele foi sepultado, enterrado. Percebe? Porque não executou o seu projeto existencial. Então, no desfecho, nós vamos ver que aí o rico, ele quer avidamente voltar à terra e avisar seus irmãos para que não cometam os mesmos erros. E aí vai dizendo a parábola que por mais que ele fizesse isso, não ouviriam, porque desde os tempos mais remotos sempre existiram os profetas. Tivemos Jesus há mais de 2000 anos, hoje temos o Consolador prometido e ainda não o vimos. E ainda persistimos em buscar o supérfluo e não nos contentarmos com o que é necessário. Para finalizar, eu achei muito bonita essa mensagem que o Chico nos traz, quando ele diz: uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Assim, com esta apresentação, o intuito é de podermos fazer as nossas reflexões, de poder rever os nossos esforços, o nosso projeto existencial. O que efetivamente eu levaria hoje se tivesse que retornar ao plano espiritual? O que estaria levando na minha bagagem? O que eu deixaria como legado para que outras pessoas pudessem se espelhar nos nossos esforços e experiência para tentarem também melhorarem? Então, esta reflexão nos fala, na realidade, na necessidade de mudarmos nossos paradigmas, porque todos nós
queremos viver num mundo feliz, de paz, de amor, de prosperidade. Mas enquanto buscarmos avidamente o supérfluo, essas nossas buscas estarão muito distantes, esses desejos estarão muito longe, porque nós não teremos feito a nossa contrapartida. Que Jesus nos abençoe e que todos nós então possamos ter uma boa noite.